ouvidos. Você vai ouvir um programa diferente. Agora em seu rádio. Agora em seu rádio. Programa Shekinah, levando a glória de Deus em seu lar. Um programa destinado a anunciar, louvar e meditação da palavra de Deus. Sua participação é muito importante para nós. Programa Shekinah. Programa Shekinah. Programa Shekinah. Voz de trovão, ele mede a terra na palma da mão. Fogo que consome nunca apaga. Quem é esse rei que nunca mudou? Sua palavra é eterna, ele nunca falhou. Levanta o pequeno e confunde o grande. Falhou, levanta o pequeno e confunde o grande. Vale a pena acreditar, tua palavra não falha. Vale a pena acreditar, o meu Deus nunca falha. Quero ver a tua Shekinah, quero ver fogo pegar nesse altar. Quero ter a fé de Elias, fogo descer, a glória subir e o holocausto consumir. Eu quero ver a tua Shekinah, quero ver fogo pegar nesse altar. Quero ver a fé de Elias, fogo descer, a glória subir e o holocausto consumir. Quero ver a tua Shekinah, quero ver fogo pegar nesse altar. Quero ver a fé de Elias, fogo descer, a glória subir e o holocausto consumir. Eu quero ver a tua Shekinah, eu quero ver fogo pegar nesse altar. Quero ter a fé de Elias, fogo descer, a glória subir e o holocausto consumir. Com teu fogo, Senhor, queremos
isso você tá na casa do rei. Voz de trovão, ele mete a terra na palma da mão. Fogo que consome nunca apaga. Quem é esse rei que nunca mudou? Sua palavra é eterna, ele nunca falhou. Levanta o pequeno e confunde o grande. Amém, glória a Deus. Aleluia, mais uma tarde maravilhosa, programa Shekinah entrando ao vivo, hoje dia 22, né, pastor Davi? 22/6/2021, programa mais do que especial hoje, programa Shekinah entrando ao vivo para todo o Brasil pela rádio Fonte Vida 87.5 FM, transmissão ao vivo pela página do programa Shekinah. Mas antes de mais nada, deixa eu apresentar meus queridos irmãos que estão aqui na bancada hoje. Queria começando aqui com o pastor Davi Alencar Santana, mandando um abraço para os nossos ouvintes, pastor Davi. Amém, irmão Hugo. Paz do Senhor, irmão Hugo. Paz do Senhor, pastor Almeidinha. E amém. A paz do Senhor para todos os nossos irmãos que nos acompanham aí pelas redes sociais e também aqui pela rádio Fonte Vida 87,5. Fique conosco aí até às 18 horas. Deus tem coisa boa para a sua vida. Amém, glória a Deus. E hoje, né, nós temos um convidado muito especial, um convidado mais do que especial. Hoje nosso querido pastor José Mauro está a trabalho e ele não pôde vir hoje aqui conosco, e ele mandou um amigo aqui que já faz parte aqui do nosso programa Shekinah, nosso querido pastor. Hoje agora, na época que ele fazia parte do programa, era apenas o Almeidinha, né? Nós começamos ele como Almeidinha, mas agora não, agora ele é o pastor Almeida, pastor Marcelo Almeida. Pastor, manda um abraço para os nossos ouvintes aí, pastor. Amém, boa tarde a todos, que Deus abençoe a sua tarde. É uma satisfação estar aqui hoje com vocês. Quero mandar um abraço grande para o pastor Mauro, meu grande amigo, e também cumprimentar os meus irmãos aqui da bancada, nosso irmão Hugo, pastor Davi, que eu já conheci. É uma bênção e vamos lá. Hoje tem muita coisa boa para a gente aprender aqui num tema todo especial. Fique com a gente que vai ser uma bênção. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Então tá aí, pastor Davi Alencar Santana, pastor Marcelo Almeida e eu, irmão Hugo AMSI. Né? Nós estamos fazendo uma transmissão ao vivo pelo programa Shekinah na página do Facebook, programa Shekinah. É só entrar lá na página, vocês vão achar Shekinah o nosso programa, né? E também tem o site da rádio, que é o www.fontevida.com.br. Pode entrar no site, você vai ter lá nossos acessos também. E a partir das 18 horas, quando acabar o programa, a gente vai fazer o que, pastor Davi? Um upload. O upload para o programa. Vamos colocar no canal do YouTube. Qual que é o seu canal no YouTube, pastor Davi? É isso aí, querido. Nosso canal é muito fácil. Você coloca lá pastor Davi Alencar Santana e você já chega no nosso canal no YouTube, sempre com muita coisa boa para a sua edificação espiritual. No último domingo nós tivemos um culto abençoado e a pregação foi sobre a indiferença espiritual. Tá lá para você ver e para você assistir. E não pode faltar também uma playlist com os programas Shekinah, trazendo a glória de Deus para o seu lar. Bastante coisa boa lá, né, pastor Davi? Muita coisa boa para a edificação dos irmãos. Benção pura. Então entra lá no canal do pastor Davi Alencar Santana, também tá passando aqui na descrição. Quem estiver assistindo a gente pelo Facebook, vai estar passando a descrição no vídeo aqui. Todos os canais do YouTube. O canal do pastor do José Mauro é pastor Mauro Shekinah. Também tem um canal no YouTube com bastante coisas boas, pregações, ministrações, programa Shekinah, crescendo no conhecimento de Cristo e muito mais. Entra lá no canal do pastor José Mauro, é fácil. Pastor Mauro Shekinah, olha só que nome maravilhoso. Pastor Mauro Shekinah também tem um canal no YouTube. Entra lá, se inscreve no canal dele, já fica sabendo de todas as coisas também. E também tem o meu canal, que é muito fácil. É irmão Hugo AMSI. Em todas as redes sociais vocês me acham com o irmão Hugo AMSI, tanto no Instagram, quanto no Facebook, no YouTube e também no Telegram.
Irmão Hugo AMSI. O Almeida não tem canal no YouTube, né, Almeida? Não, Mas tem por enquanto não. Por enquanto não, né? Mas vai estar fazendo aí também o canalzinho do YouTube dele. Mas tem a página da igreja, né, pastor Almeida? Se você quiser passar a página da sua igreja também, pode passar para as pessoas acompanharem lá. Amém. Se você puder nos procurar lá no Facebook, é a Comunidade Evangélica Fonte de Água Viva. Nós estamos ali no Jardim Santa Teresa e você vai ser bem-vindo. Logo daqui a alguns minutos eu vou estar passando o endereço, mandando um alô para o pessoal lá da igreja e vai ser uma satisfação recebê-lo lá, viu? É bom, e é bom que é pertinho aqui da rádio, né, Isso, Almeida? bem próximo. E a região aqui abrange tudo aqui, então é aqui no Jardim, qual é o bairro da igreja? É o Jardim Santa Teresa. Jardim Santa Teresa, então é pertinho aqui. Então não esqueça aí de entrar na página do Facebook do nosso querido pastor Almeida. E também se vocês quiserem estar ligando para mandar uma mensagem pra gente ou pedir orações aqui, a rádio já está com as ligações abertas, que é o 011 4203 4009. 011 4203 4009. Então não perca, tem muita coisa. Facebook, YouTube, tem o telefone da rádio, pode achar a gente pelo Instagram, Facebook, qualquer lugar. Não esqueça, meus amados, hoje vai ser uma programação abençoada. Nós estamos falando sobre os pilares da salvação. E esse tema de hoje é um tema muito importante, porque começa agora o programa Shekinah. Aleluia. Aulas de música na ADJL. Se você sonha em aprender a tocar, chegou a sua oportunidade. A Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia fez uma parceria com a IMEP, Escola de Música Estilo Popular, e está disponibilizando aulas de guitarra, violão, bateria, contrabaixo e teclado. Tudo isso a preços populares. O coordenador do projeto é o professor de música Leandro Gouveia, especialista em formação de bandas para igrejas. As aulas são nas sextas-feiras, das 9 às 11 da manhã e das 13 às 18 horas, na Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia. Endereço: Rua Capitanias Hereditárias, 964, Jardim Letícia, São Paulo, próximo ao Cemitério São Luís. Venha fazer a sua inscrição. Vagas limitadas. Para fazer a sua matrícula ou para fazer uma aula gratuita. Para conhecer nosso método, fale com o professor Leandro Gouveia pelo telefone ou WhatsApp 97352-3428 ou ainda 98900-4056. Consulte ainda a possibilidade de aulas em outros dias, horários e locais. Visite nosso canal no YouTube, Escola de Música Estilo Popular, a escola que faz o seu estilo. Glória a Deus e aleluia, muito bom, muito bom. Começamos aqui o programa Shekinah, trazendo a glória de Deus para o seu lar. Uma tarde abençoada. E nós estamos numa série de temas chamado Os Pilares da Salvação. Nós já falamos algumas características dos pilares da salvação, como a justificação, como a renúncia, a santificação, glorificação. E hoje, pastor Davi, pastor Almeida, hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos falar sobre o perdão de Deus. Mas para nós iniciarmos, nós temos que entender o que é um pilar, né, pastor Davi? Por que chama pilares da salvação, né, pastor Davi? Exatamente. Irmãos, quando a gente fala de pilar, a gente remete àquela base de sustentação de toda a estrutura.
né? Então, quando a gente fala de pilares da salvação, nós vamos falar das coisas que são principais, dos assuntos que são principais e das doutrinas principais dentro da soteriologia aí, que traz para nós a salvação, o que ela é, como ela se desenvolve. E aqui nós vamos ver muito, como nós vimos nas semanas anteriores, o que Deus faz por nós na salvação, mas qual deve ser também a nossa resposta. Quando foi falado aí sobre a renúncia e a santificação, são duas respostas, são pilares que nós damos, né? São respostas que nós damos à revelação da salvação apresentada pelo Senhor. E hoje nós vamos falar também do pilar fundamental para nós vivermos essa salvação de Deus, que é o seu perdão. Amém, glória a Deus. E o que o pastor Davi acabou de dizer aqui, o pastor Almeida, que os pilares da salvação, ele depende de nós e depende de Deus também. Por exemplo, a renúncia e a santificação, isso depende de nós. Nós devemos fazer isso, renunciar e nos santificar. Mas nós dependemos também de Deus para esses pilares, como a justificação, nós dependemos de Jesus, a glorificação, dependemos de Jesus. Então, esses pilares da salvação que o pastor Davi acabou de dizer, ele depende de nós e depende também de Deus. Esse de hoje que a gente vai falar depende muito de Deus, né, pastor Davi? Que é Deus que vai fazer isso. Tá entendendo, pastor Almeida? Então, Deus que dá esse perdão para nós. É verdade. E o perdão, muitas vezes a pessoa mesmo, né, que está aí, não conhece ainda a Jesus, o Salvador, ela vive se culpando, né? Ela vive uma vida dizendo assim, Deus nunca vai me perdoar pelo que eu fiz. Mas hoje, se você ficar aí ligadinho, você vai entender, à luz da palavra de Deus, o perdão sobrenatural que Deus tem para você nesta tarde, amém? Verdade, Almeida. Então hoje, pastor Davi, nós vamos falar sobre o perdão de Deus, né? E para a gente já começar a entender aqui, Deus, né, pastor Davi, ele nos perdoa, não é por causa de nós, ele nos perdoa porque ele nos ama, né, pastor Davi? Sim. É isso? Exatamente. Nós vamos olhar para as Escrituras Sagradas, irmãos, e vamos ver que Deus ele é autoexistente. Ou seja, ele não depende de nós para existir. Mas lá na eternidade, ele tomou a decisão de nos criar para que pudesse se relacionar conosco. Mas todos conhecem o evento aí narrado em Gênesis capítulo 3, quando o homem peca. O primeiro pai de toda a humanidade, que é Adão, junto com a primeira mãe, que é Eva, eles pecam. E dali em diante, a iniquidade passa a ser uma marca na raça humana. Só que Deus ele não foi pego desprevenido. A Bíblia diz que Jesus é chamado de o Cordeiro Morto desde a fundação do mundo. Então Deus, na sua presciência, ele criou um plano de salvação. Só que esse plano de salvação está baseado o quê? No amor de Deus e no que nós vamos falar hoje. Na capacidade de Deus nos perdoar e nos trazer de volta para ele, né? Porque no pecado a relação é rompida, no perdão a relação ela é restabelecida. Amém, glória a Deus. E é muito interessante, né, o pastor Almeida, que assim, às vezes você até comentou aí no seu comentário inicial que as pessoas não entendem esse perdão de Deus, que o perdão de Deus ele não depende de nós, Deus ele nos perdoa não é por causa de nós. Deus ele nos perdoa por causa dele. É o amor dele que faz ele dá esse perdão para nós, não é mesmo, Almeida? É verdade. Nós não merecemos de forma alguma esse perdão, mas diz a palavra de Deus que ele amou o mundo de tal maneira que ele deu, né, o seu Filho amado. E a partir desse texto, a partir desse sacrifício, você vai entender o projeto de Deus para a sua vida através do perdão. Verdade. E nós, né, pastor Davi, Deus, quando ele nos dá esse perdão, quando Deus nos dá esse perdão, é porque ele quer o nosso bem. Deus, ele sempre quer o nosso bem. Por isso, ele dá esse perdão para nós. Assim, quando a gente fala Deus, ele quer o nosso bem, pastor Davi, é uma pergunta que eu faço. Por que Deus quer o nosso bem, pastor Davi? Irmãos, Romanos capítulo 5, versículo 8, está escrito assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Dentro desse texto aqui tem duas verdades bíblicas, doutrinárias aí, que são guias nesse assunto que nós vamos tratar hoje. Primeiro, o Deus que ama. Segundo, o Deus que prova o seu amor através da morte do seu filho em nosso lugar. Então essa é a base desse perdão, essa é a base desse amor, essa é a base de tudo aquilo que nós vamos falar. Então nós queremos que você compreenda nessa tarde que sem reconhecer os seus pecados, você não pode ser salvo.
Mas a partir do momento que você reconhece os seus pecados, você reconhece também o amor que Deus tem por você. E é isso que a gente quer propagar. Esse versículo que o pastor Almeida acabou de citar, né, que é João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É nesse amor que nós estamos firmados. E esse amor é uma decisão unilateral de Deus. Independente de você amá-lo ou não, Ele te ama. Mas quando você decide amá-lo também, você pode se apropriar da salvação que Jesus veio disponibilizar. Por isso que muitas pessoas não entendem, né, Almeida? Quando a gente fala do perdão de Deus, muitas pessoas não entendem, falam, nossa, mas eu sou ruim, nossa, eu sou uma pessoa que eu mesmo não consigo perdoar as pessoas, mas por que Deus me perdoa, né? As pessoas não entendem isso, né? E o amor, ele é uma doação, né? Quando você se doa para uma pessoa, nós vemos o amor de um pai para com o filho, né? O amor de um esposo para a esposa para um esposo. É uma doação, irmãos. Muitas vezes a gente não merece, né? Até a gente, homens, né? Os homens dão trabalho, viu, irmão? Bastante. Mas através da doação, que é o amor, né? Nós podemos demonstrar isso. E Deus, Ele amou de tal forma, diz a palavra de Deus, que Ele doou, né? Por isso você pode sentir esse amor aí onde você está hoje. Tá vendo que benção, né? Ele doou, né, o pastor Davi? Foi da vontade dele, né? Não foi uma coisa... Nós comentamos sobre isso, né, pastor Davi? Na justificação, que Jesus, ele se fez pecador por nós, né? Ele tomou o nosso pecado. E isso ele fez voluntariamente, não foi uma coisa forçada. Você tem que ir por causa de... Não, ele foi porque ele nos amou, né, pastor Davi? É verdade. E quando o apóstolo João, lá nas suas cartas, ele não sabia mais como expressar quem era Deus. Meu Deus, ele usou a seguinte expressão: Deus é amor. Então nós precisamos compreender, porque para a gente compreender, pastor Almeida e irmão Hugo, o tamanho do amor de Deus, nós temos que entender a gravidade dos nossos pecados. Verdade. Né? Porque lá em Isaías 59, versículo 1 e 2, diz assim, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Aleluia. E nem o seu ouvido agravado para que não possa nos ouvir. Mas o versículo 2 as pessoas esquecem, está escrito assim, ó, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então nós só vamos compreender o tamanho desse amor de Deus quando nós entendemos o tamanho dos nossos pecados. Mesmo nós sendo tão pecador, Ele nos ama. E hoje, uma coisa que tem acontecido assim que nos preocupa muito é que a noção de pecado, ela está sendo retirada da cabeça das pessoas através, muitas das vezes, de argumentos filosóficos e científicos. E isso é perigoso, porque se você não compreender o tamanho dos seus pecados, você não vai entender o tamanho do amor de Deus. Né? A gente só compreende o quanto que Deus nos ama quando a gente entende o quanto que nós somos pecadores e o que nós merecemos por causa dos nossos pecados. Verdade. E por mais que Deus, Ele nos amou, Ele nos ama, o amor dele é infinito, o amor dele é incomparável, o amor dele é infinito mesmo. Mas assim, igual o pastor Davi falou aqui, pastor Almeida, que para Deus nos perdoar, nós temos que se arrepender também, que não adianta a gente receber o perdão sem arrependimento. Nós temos que reconhecer o nosso pecado e se arrepender para que a gente usufrui desse perdão que ele nos propõe. Sim. Entendeu? Então, primeiro, para você usufruir disso, você tem que se arrepender. Não é do nada assim, você pode fazer tudo de errado aqui, pode continuar fazendo, que Deus vai te perdoar no final. Não é assim, porque Deus é justo, né, Almeida? É verdade. Por isso que João, né, João Batista, na sua pregação, né, ele chamava o povo ao arrependimento, porque o povo precisa reconhecer a maldade que nós herdamos lá, como o pastor Davi mencionou hoje, a maldade que nós herdamos lá do Éden. Mas Deus quer trazer você de volta para o Éden, né? Viver aquele homem perfeito que nós éramos no início. E Deus tem esse perdão para você, né? Deus tem esse amor para você. Basta que você abra o seu coração nessa tarde e Deus vai alcançar você aonde você estiver. Amém, glória a Deus. Já está dando para entender aqui sobre o perdão de Deus. Nós vamos estar falando mais sobre a palavra de Deus, falando alguns versículos aqui para os irmãos entender o que nós queremos falar quando a gente fala sobre o perdão de Deus. Mas vamos ver quem está nas redes sociais, pastor Davi. Vamos dar uma olhada aí nas pessoas que estão nos assistindo aí pelo Facebook.
Oh, tem uma mensagem muito bonita aqui do pastor Enio Andrade, nosso fiel aí, ouvinte, espectador a cada programa, né? Ele diz assim: boa tarde, povo de Deus, já estou ligado aqui no melhor programa de São Paulo. Obrigado, pastor, pelo melhor programa. Com meus irmãos e amigos, Hugo, pastor Mauro, pastor Davi, a trindade do conhecimento. Sempre bom acompanhar vocês. Hoje o pastor Mauro não está aqui, mas ele mandou um excelente representante. Mandou um representante, é verdade. Eu tava vendo um rapaz lá, uma vez estava assistindo uma pregação, e era até o Hernandes Dias Lopes que ia pregar, né, o pastor Davi. Sim. E o pastor da igreja, ele falou assim: olha, eu mandei um convite lá pro Arival. O Arival é o da presbiteriana, né? E o Arival falou para mim que não daria para ele vir, mas ele ia mandar um representante. Aí eles vai e me mandam o Hernandes Dias Lopes, quer dizer, né, mandou acima do padrão, do que ele estava esperando. Então é o que o pastor Mauro fez aqui, entendeu? O pastor Mauro não veio, mas deixou um representante à altura dele aqui, né, pastor? É verdade. Ele já mandou mensagem aqui, ó: paz, meus amigos, saudade de vocês, queria estar com vocês aí hoje. A gente entende, pastor Mauro. Deus abençoe o senhor ricamente aí. Verdade. A Lucilene Graça também tá aqui, que é a esposa do pastor Mauro, tá aqui também nos acompanhando. Vocês são bênção pura sempre, ela mandou aqui, graças Amém. a Deus. Obrigado, pastor Lucilene. Vocês que são, né? Ou um amigo do pastor Davi aqui, um amigo nosso, na verdade, né? O nosso querido Rick Pereira aí, ó, o evangelista Rick aí, ó, pastor, né? Pastor, né? Isso, e o Rick logo aí vai estar com um trabalho novo na nossa região aí, a gente vai divulgar o endereço aqui com certeza, viu, Rick? Muito bom, ontem estivemos com ele, ontem nós tivemos aula de teologia, ele estava lá participando, Benção. E foi uma benção muito grande. Deus abençoe Rick Pereira. Amém. Tem uma pessoa que entrou aqui, que eu sei que ela entrou aqui por causa do Almeidinha. Eu tenho certeza que entrou aqui por causa do Almeidinha. Será? O Wilson entrou aqui, ó. O Wilson Júnior tá aqui, entrou aqui. Ô, Wilson, um entrou abraço, aqui meu querido. pra nos assistir aqui, Deus meu amado. abençoe, companheiro de trabalho. Companheiro de trabalho, mandar um abraço pro Wilson aí. Domingo eu estarei aí, hein, Wilson? Ide Portela, pastor Davi, Ide Portela. Boa tarde a todos. A paz de Deus, nesse friozinho, só a palavra de Deus para esquentar o nosso coração, pastor Davi. Amém, de Deus abençoe. A Ide é uma prima nossa aí, já ganhou até uma Bíblia aqui do programa Shekinah. Deus abençoe, beijo no seu coração. Deus abençoe também aí o diácono Silvino, o homem de Deus, que é esposo dela, e meu primo. Deus abençoe esse casal lindo. Amém, glória a Deus. Agradecer a todos que estão nos assistindo, né? Lembrando que vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo aí pelo Facebook, clica aí no botãozinho compartilhar, manda aí pros seus amigos, manda nos grupos, manda em tudo que é lugar aí, porque a gente precisa espalhar a palavra de Deus, amado. Mas agora eu queria ouvir a vinheta da Escola de Beleza Deboni, do nosso querido amigo Renato aí, Deboni. A Deboni Escola de Beleza oferece um dos melhores cursos de barbeiro profissional, onde engloba cabelo, barba, química, entre outras técnicas atuais da barbearia. Tudo isso em um ambiente rústico e confortável. Contamos com os melhores profissionais para oferecer sempre novidades e atualização da área. Venha você também fazer parte desta família. Deboni, o melhor para os melhores. Para maiores informações, entre em contato 97474-0366. 97474-0366. Ou siga nas redes sociais, @Deboni Escola. Ou venha pessoalmente na Avenida Paulo Gilgenberg, 1549, próximo ao Terminal Varginha. Agora no programa Shekinah, momento de oração. Amém, glória a Deus, vamos orar, vamos falar com Deus, né? Já tem alguns pedidos de orações aqui, a gente continua orando pelas pessoas que nos enviaram os nomes aqui da região. Também hoje nós vamos orar pelo Rick, né? Pediu aqui, né? Pedindo oração pela família dele toda, o evangelista Rick, pastor Rick, né? Vai abrir o ministério dele, a gente vai estar aqui orando pela família dele. Vamos orar, né, Almeida, pela família do pastor Mauro também. Pastor Mauro, vamos orar. Tá próximo aí do aniversário da igreja do pastor Mauro, então a gente tem que interceder, porque nós sabemos que muito levante no momento de festividade, né, pastor Davi? Exatamente. Acontece. Então nós vamos estar intercedendo, vamos estar orando aqui pela família dos nossos irmãos, pastor Mauro e evangelista Rick, todos que estão nos ouvindo. Você tem algum pedido de oração para alguém, pastor Almeida e pastor Davi? Muitas pessoas nos procuram.
para que nós oremos, né, por familiares que estão internados, né, ainda com essa pandemia. Nós estaremos orando. Você que está nos ouvindo hoje, creia que o Senhor estará visitando essas pessoas aonde elas estiverem, entubadas, né, até enfermas na cama, aí na sua casa. Deus vai visitar em nome de Jesus. Pastor Davi? Eu quero pedir oração, pastor Almeida, irmão Hugo, por um amigo meu, na verdade 2 amigos. Eles são vizinhos meus, moram na frente da minha casa e estão os 2 internados. Um está no Hospital de Parelheiros, o outro está na Santa Casa aqui de Santo Amaro. Eu conversei com a irmã Fátima, que é a esposa do Jorge, que está internado lá em Parelheiros, e que é mãe do Alex, um rapaz novo ainda, mas que também, ambos estão acometidos da Covid, mas estão aí internados por causa de baixa saturação. Então eu peço que os irmãos orem. O nome dele é Jorge, o nome do outro é Alex, e da irmã que está pedindo oração, que é a esposa e mãe deles, é a irmã Fátima, amém? Ela é minha vizinha de muitos anos e a gente percebe no olho dela aquela preocupação que a pessoa tem nesse momento. Amém. E lembrando, né, que quando as pessoas pedem esses pedidos de orações pra gente, muitas das vezes a gente não lembra dos nomes, né, pastor Davi? Sim. Muitas pessoas pedindo oração, mas que as nossas orações venham ao ouvido de todos que estão nos ouvindo e nos assistindo, que sirva para todos. Essas orações que nós estamos pedindo, intercedendo. Quando a gente fala da família, a gente fala de todas as famílias. Quando a gente fala da obra, a gente fala de todas as obras. É verdade. Né? Então que seja para todos. Quando a gente fala de hospitais, é para todos, né, pastor Sim. Davi? Então eu queria pedir para o pastor Davi começar a orar. O pastor Almeida faz na sequência e eu dou o final aqui, tá bom, pastor Davi? Amém. Em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos? Vamos É o orar. momento de nós pensarmos e falarmos com Deus. Aleluia. Pai querido, Deus amado, nós queremos neste momento te agradecer porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te louvamos, ó Pai, porque já aí estamos com 1 ano e meio de pandemia no nosso país, mas ainda assim nós temos visto o Teu cuidado, o Teu socorro e a Tua providência, Obrigado, Pai. Jesus. Queremos Te louvar por cada um dos 18 milhões de pessoas que foram acometidos por este vírus, mas já sararam. Queremos Te louvar, Senhor querido, pelas pessoas que já foram vacinadas, que já passam, meu Deus querido, de 65 milhões de brasileiros que já receberam pelo menos uma primeira dose. Aleluia. Porque muitas das vezes, Senhor, nós abrimos a nossa boca só para reclamar, Verdade. ou só para falar das coisas ruins, mas coisas boas também têm acontecido, Pai, e a cada dia nós estamos dando passos largos para vencer esta pandemia, Pai. E nós queremos voltar o nosso olhar nesta tarde também para aqueles que estão sofrendo. Aquelas mais de 500 mil pessoas, ó Pai, que partiram e que suas famílias, ó Pai querido, choram a perda desse ente querido. Nós queremos, ó Pai querido, neste momento, junto com essas pessoas, sentir o luto delas e orar para que o Senhor conforte os seus corações. Queremos também, ó Pai, orar por todos aqueles que estão internados ou que estão com casos sendo acompanhados, ó Sim, Pai. meu Deus, E vai nós de encontro, pedimos, Pai. e nós suplicamos, e nós rogamos a Tua cura, Pai, no nome de Jesus. Nós oramos, ó Pai querido, pela nação brasileira, pelo presidente da República e por todos aqueles que o cercam, ó Pai. Em nome de Jesus, dá sabedoria a ele, aos governadores e aos prefeitos, para lidar com essa situação deste momento, Pai. E dê sabedoria a nós, população, para fazermos a nossa parte também. Assim eu oro, Senhor, por todos os ouvintes e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais aqui no programa Shekinah. Que eles possam ser grandemente abençoados pela Tua presença e pelo Teu Espírito. É o que eu te peço no nome de Jesus. Aleluias. Nós te louvamos, Senhor, por esta tarde maravilhosa, onde o Senhor nos concedeu estar falando nesse microfone, nesta hora, Pai. Senhor, aonde chegar o som da nossa voz, Pai querido, cura, Senhor, liberta, Pai. Quantos pedidos de oração, Senhor, quantos, Senhor, estão clamando pelos seus familiares, Senhor amado, aleluia, os seus amigos, aqueles que estão, Senhor, internados neste momento. Nós te pedimos, Senhor, vá de encontro, meu Pai. Senhor, traz a cura, traga a esperança através da Tua palavra. Oh, meu Deus e meu Pai, eu te peço, aleluias, pelo Jorge,
Senhor, pelo Alex, Senhor, pela Fátima, que foi mencionada aqui pelo pastor Davi. Senhor amado, o Senhor é um Deus de cura, o Senhor é um Deus de milagres. Ó Senhor amado, até aqui tem nos ajudado o Senhor, e eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Senhor, a todos os ouvintes que estão agora ligadinhos conosco, Pai querido, que a tua graça, Senhor, aleluias, alcance a vida de cada um, e que eles possam crer, Senhor amado, aleluias, que há, Senhor, libertação, aquele, Senhor, que se arrepende, aquele que tem um coração contrito, Senhor, aleluias, o Senhor está, aleluias, ouvindo agora o clamor de cada um desses, Pai. Eu aproveito, Senhor, e quero orar. Nós temos uma lista de oração lá na nossa casa de oração, Pai querido, Senhor amado, e hoje, Senhor amado, estamos orando pela Janete e família, que o Senhor alcance a vida dela agora, Senhor, aleluia, tudo aquilo que ela precisa e necessita, Senhor amado, traz a existência na vida dela. Também a família do Jefferson, Adriana, Senhor, os seus filhos, Pai querido, vai de encontro, meu Deus, para que o Senhor, aleluia, realize os seus sonhos, os seus projetos, e tudo aquilo, Senhor, aleluia, que o Senhor prometeu, vai se cumprir em nome de Jesus, porque a tua palavra diz, Senhor, aleluia, que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Senhor amado, que a tua palavra seja, aleluias, libertadora nesta tarde, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Oh Deus amado e Deus querido, nessa tarde, meu Pai, eu já te peço, meu Deus, já te peço pelo nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor vai entrando, Pai, vai entrando com providência para essas pessoas que nós pedimos aqui, meu Deus, a cada um, Senhor, nessa tarde, meu Deus. Oh Pai, o Senhor conhece o coração de cada um, sabe de todas as necessidades, meu Pai. Oh Pai, que o Senhor vai entrando nas obras, meu Deus, essas obras eclesiásticas que estão acontecendo agora, nesse momento, meu Deus. Entra, Pai, dando providência, Pai, entra, Pai, dando, Pai, a alegria para essas pessoas, meu Deus. Oh Pai, abençoa cada um do ministério do pastor Davi Alencar Santana, cada um do ministério do nosso pastor Almeida, do pastor Mauro, da MCD Church, meu Deus, vai abençoando cada um, meu Deus, dando força, meu Deus, para que a obra seja feita, meu Deus, como o Senhor pediu, meu Pai. Oh, meu Deus, quebra o laço, Pai, do inimigo que está tentando se levantar contra o nosso irmão Mauro, Pai. Quebra, meu Deus, porque o Senhor é poderoso para isso, meu Pai. Nós não podemos fazer nada, Senhor, nada, Senhor. A única coisa que nós podemos fazer é clamar aqui a Ti, meu Pai. Oh, Senhor, a obra não é nossa, a obra é do Senhor, meu Deus. A obra é do Senhor, Senhor, a igreja é sua, Pai. Não deixa, Pai, que o inimigo tente se levantar contra nós, meu Deus. Abençoa, Pai, nos guarda, nos proteja, meu Deus. É isso que eu te peço, meu Deus, em concordância com nossos irmãos já falou aqui, meu Pai. Vai, Pai, dando essa alegria para nós, Pai. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus amado. Vamos dar uma olhada no Salmo 139, pastor Davi, porque Deus, né, Ele cria cada um de nós. Nós estamos falando dos pilares da salvação. Sim. E estamos falando sobre o perdão de Deus, né? Falamos sobre o amor de Deus, sobre a justiça de Deus. E aqui nós estamos falando sobre o perdão de Deus. E o Salmo 139, versículo 14. Lê para mim, pastor Davi, por gentileza, o que diz aí? Diz assim, ó: eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Que Salmo bênção. 139, 14, né? 14, é isso aí. Olha só que bênção que Deus faz para nós. Deus nos criou, cada um de nós, pastor Davi, de maneira especial. Verdade. E essa, o pastor Almeida, e isso... Por isso que ele fala que ele nos perdoa, porque ele criou cada um. Ele criou eu de uma maneira, criou você de uma maneira, mas essa maneira que ele nos cria é de uma maneira especial. Por isso nós recebemos esse perdão do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Deus. E é de um modo terrível e maravilhoso, né? Você é especial, você é uma pessoa especial, né? Você não veio ao mundo à toa. O Senhor tem um projeto para a sua vida. Mas você pode estar pensando assim hoje: eu não tenho valor, a minha família não me valoriza, né? As pessoas dizem que eu não presto, que eu, né, não tenho futuro.
quantas pessoas falam isso para você, mas eu quero dizer para você que Deus tem um projeto lindo para você, né? Porque, como diz aqui nesse texto, né? De um modo terrível e tão maravilhoso, você foi formado. Louvado seja Deus. Verdade, muitas pessoas, né, pastor Davi, o que esse salmo aqui nos diz aqui, né, graça te dou, visto que por modo assombroso e maravilhoso me formaste. Muitas pessoas estão achando, né, pastor Davi, estão se diminuindo, né, achando que não é nada, mas não, nós temos que glorificar. O salmista aqui, ele está dando graça te dou, por quê? Porque foi Deus que nos formou, né, pastor Davi? Exatamente. Na verdade, irmãos, Deus tem um plano original para o ser humano que ele começou lá no Jardim do Éden. Mas devido à iniquidade do homem, o pecado entrou e a partir daí a raça humana passou a viver um momento de maldição. E entenda a maldição não como algo que alguém lança em nós, mas como as consequências dos nossos pecados. Mas quando nós compreendemos isso, nós podemos buscar em Deus o seu perdão e desfrutar da sua salvação. Olha o que o salmista fala no Salmo 103, no versículo 10, ele diz assim, ó: não nos tratou segundo os nossos pecados, e nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Meu Deus. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, Aleluia. assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Aleluia. Dá para entender isso aqui, queridos? Então, o que o salmista está falando? Que Deus, ele perdoa. Deus, ele nos restaura. Deus, ele afasta as nossas iniquidades de nós. Mas para isso é necessário haver em nós o temor. É verdade. E o que é o temor? É o princípio de toda sabedoria. É o reconhecimento de que Deus é Salvador, mas que ele também quer ser Senhor das nossas vidas. Então, o desejo de Deus nesta tarde, se você ainda não conhece a Cristo, é que você se reconheça como um pecador e assim possa buscar a Deus em arrependimento, que é tristeza misturada com mudança de atitude, para que assim você desfrute desse perdão de Deus e tenha o seu homem interior, que é a sua alma, o seu espírito, restaurado pelo poder de Deus. Aleluia. E interessante nesse capítulo que o pastor Davi acabou de ler aqui, nós estamos lendo o Salmo 103, o versículo 11 diz aqui, né, pastor Davi? Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. E no versículo 13, ele diz assim, ó: como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Então, olha só, a Bíblia diz, né, pastor Davi, como nós que somos ruins, podemos fazer coisas boas para os nossos filhos. Imagina Deus sendo bom. Verdade. Então aqui ele fala aqui, como um pai que se compadece dos seus filhos. Quando você se arrepende de verdade, quando você tem um arrependimento no seu coração, é isso que Deus faz com você. Ele não está aqui tapando o seu pecado, ele está compadecendo dos seus pecados. Por quê? Por causa do seu arrependimento, pastor Almeida. É verdade. E o arrependimento, ele tem que brotar do fundo do seu coração. Muitos não se arrependem, né? Muitos no seu ato, né, falam que se arrependeu, mas com o tempo voltam a cair no pecado de novo, né? No lamaçal do pecado, e quando vêm, estão perdidos. Mas o verdadeiro arrependimento, irmãos, vem de Deus. Por isso que você tem que conhecer a Deus, como o pastor Davi já mencionou hoje. Enquanto não conhecemos a Deus, né? Porque a palavra de Deus diz que Deus é amor, né? Então venha conhecer hoje esse verdadeiro amor que está escrito aqui nas Escrituras. E quando você conhecer esse verdadeiro amor, você vai receber o perdão de Deus também para a sua vida. Amém. Quer falar mais alguma coisa, pastor Davi? Posso continuar aqui? Pode continuar, sim. Então, irmãos, como a gente está falando desse perdão, então é necessário a gente entender como receber esse perdão de Deus. Então, para receber o perdão de Deus, basta se arrepender de seus pecados e crer em Jesus como seu Salvador. E é o que Paulo falou em Romanos 10, a partir do versículo de número 8. Ele diz assim: mas o que diz? A palavra está junto de ti na tua boca e no teu coração. E esta é a palavra da fé que nós pregamos, que é o que nós estamos fazendo aqui, tentando através da palavra injetar fé no seu coração.
a saber se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Nós estamos falando dos pilares da salvação. Ou seja, para você ser salvo, você reconhece que é pecador, você confessa com seus lábios isso diante de Deus e você reconhece Ele pela fé como teu Salvador. E olha o que acontece aqui, ó, versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Porque não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então é isso que a gente quer que você receba, Cristo no seu coração como seu Salvador. Mas para isso tem que ter o reconhecimento, tem que ter o arrependimento e tem que ter a confissão. Aí sim, Deus te acolhe para que você possa caminhar com Ele em novidade de vida. Que bênção. Quer falar alguma coisa, pastor Almeida? É isso mesmo. Como o pastor Davi disse, né? Nós temos que conhecer o doador da vida, Jesus Cristo. E esse doador da vida, daqui a pouquinho eu vou contar uma curiosidade. E você vai ver que através desse sacrifício que ele fez, né, por cada um de nós, que vem o perdão de Deus para as nossas vidas. Amém? Verdade. E aqui o interessante desse versículo também que o pastor Davi leu aqui pra gente, é que diz aqui no 9, se com a tua boca confessares a Jesus. Confessar é o quê? Você reconhecer o seu pecado. Lá no Salmo que a gente acabou de ler, é temer a Deus. E o temer ali é obedecer. Verdade. Então a gente tem que confessar os nossos pecados de coração, mas temos que obedecer a palavra de Deus, né, pastor Davi? Temos que obedecer, porque assim nós recebemos esse perdão de Deus. Você queria falar? Eu só quero dizer que, por exemplo, sem esse reconhecimento, não tem como você receber perdão. Verdade. Né? Porque hoje as pessoas tentam dar outros nomes às iniquidades, né? Desvio de caráter, tropeço, fraqueza. E isso tudo não resolve o nosso problema. Você pode ver, os pecados na Bíblia, todos eles têm nome: adultério, mentira, inveja, fornicação. Então a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade, né? Lembrando que perdão de pecado não é só para quem não é crente. Quem é crente ainda erra, mas precisa reconhecer os seus erros para viver esse aperfeiçoamento espiritual. E a sociedade está dando hoje esses nomes, né, pastor Davi? Exatamente. Esse homem, ele é um pedófilo porque ele é doente, né? Ele rouba porque isso é um distúrbio que ele teve, né? Não, irmãos, é pecado. Ele tem que reconhecer para receber o perdão de Deus. É o que a Escritura diz, né? Nos fins dos tempos vão trocar o certo pelo errado e vão falar que o errado é certo. É o que acontece agora. As pessoas fazem as coisas erradas e falam que é certo. São as inversões de valores, né? Verdade. E eu queria ver agora a vinheta da Cera 4D e o Almeida já se prepara aí que a gente já vai fazer o quadro Curiosidades do Dia aí, tá bom? Vamos ver a Cera 4D, por gentileza. Quer um brilho inovador em seu carro? Apresentamos a espetacular Cera 4D, que além de trazer um brilho e um polimento inovador em seu veículo, não é caro e ainda cria uma película protetora contra pó e sujeira. Adquira agora pelo telefone 99660 4776. 99660 4776. Encomende hoje mesmo e estaremos prontos para levar até o conforto do seu lar. Na hora de dar aquela ilustrada no seu carro, não se esqueça, é Cera 4D. Agora, no programa Shekinah, Curiosidades do Dia. Curiosidades do dia. Glória a Deus, chegamos aí às curiosidades do dia, apresentado assim pelo pastor Mauro, né? Mas hoje eu tenho a honra de estar fazendo esse quadro. E eu queria tirar uma dúvida com vocês, né? Porque quando nós lemos o texto lá de Lucas, no capítulo de número 23, a partir do verso de número 42, nós vemos, né,
Jesus ali na cruz, diz a palavra de Deus, e ao lado dele, 2 ladrões. E eu queria meditar com vocês como Jesus lidou com os pecados do ladrão da cruz. Nós estamos falando hoje sobre o perdão de Deus e estamos aqui diante de 2 homens, que fizeram coisas terríveis e eles mereciam estar ali. Como hoje eu e você merecemos, muitas vezes a morte, mas nós temos esse perdão. Eu queria meditar com você aqui em Lucas 23:42, que o Senhor, o ladrão ali, ele vai dizer, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Muitas vezes nós lemos esse texto e falamos assim, mas como é que pode? Esse homem errou a vida toda, Esse homem talvez foi um assassino, alguém que fez atrocidades. E de repente ele chega ao mestre, o outro que estava do lado, falando coisas terríveis para o mestre Jesus. E esse homem, arrependido, irmãos, daquilo que fez, e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu o seu pecado e reconheceu, irmãos, o homem, aleluias, o rei, Jesus, que estava trazendo, aleluias, o seu reino a nós e tinha algo especial para oferecer para aquele homem. Jesus, ele foi crucificado entre 2 ladrões, diz a palavra de Deus. Ele foi crucificado ali sem pecado algum. A Bíblia nos relata que um ladrão o ofendia e o outro o defendia. Jesus estava em um verdadeiro massacre psicológico e físico naquela hora. O seu corpo literalmente estava estraçalhado, mas mesmo assim o seu amor para com aquele moço foi maior do que a sua própria dor. É interessante pensar que Jesus de forma alguma questionou os pecados daquele ladrão. Aquele ladrão estava na cruz, pagando pelo seu erro. Não foi Jesus quem o colocou ali, foi ele mesmo. Muitas vezes é ensinado que por causa dos nossos erros e pecados do passado, temos que ficar nessa nossa caminhada cristã pagando pelos nossos erros. Como aconteceu com o ladrão, existe sim a consequência dos nossos erros, A palavra nos ensina. E pecados de tudo aquilo que nós fizemos. Mas nós temos que compreender e receber a abundante e um maravilhoso perdão de Deus por meio de sua infinita graça. O que Deus tem é algo novo. Aliás, do seu pecado ele já se esqueceu. Amém. Eu queria deixar só alguns textos para a sua reflexão. Jeremias 31:34 vai dizer: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Amém. Hebreus 8:12, porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e seus pecados de suas prevaricações não me lembrarei mais, louvado seja Deus. Hebreus 10:17, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Isaías 43:25, eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e os teus pecados não me lembro. Ao decidirmos caminhar com Jesus, os nossos erros e pecados passados são literalmente apagados, e Deus se esquece de todos eles. Porque então existem algumas pessoas que acham que estão sendo punidas por Deus por pecados já perdoados. Isso não existe.
creia que Jesus já esqueceu do seu passado, vive intensamente e livre de qualquer condenação a respeito do seu passado, pois já foi apagado e esquecido por Jesus. Amém? Essa foi a curiosidade do dia, e eu quero dizer para você, se você crê hoje no Senhor Jesus, as suas iniquidades, o seu passado vai ser apagado, e o perdão de Deus está entrando aí no seu coração. Amém? Que Deus abençoe. Amém. Pastor Davi, quer comentar alguma coisa? Pastor Davi? Amém, é isso mesmo. Quando a pessoa se humilha, se arrepende dos seus pecados, Deus pode gerar essa grande transformação. Aleluia. E esse perdão tão lindo. Amém. E a gente já está encerrando a primeira parte. Na segunda parte a gente vai ter aqui a reflexão do pastor. E eu queria só complementar essa passagem que o pastor Almeida passou aqui pra gente, né? Os evangelhos, Mateus, ele diz que os dois ladrões ali, eles falavam mal de Jesus, ele estava ali zombando de Jesus. Lucas não relata que os dois estavam fazendo isso. E nós falamos aqui, pastor Davi, de arrependimento. Nós falamos aqui de temer a Deus. Essa passagem aqui nos mostra que não depende de nós, depende de Deus. Não é por causa de nós que Deus nos salvou. Deus nos salvou por causa dele. E aqui, pastor Davi, a gente lendo o versículo 40 de Lucas 23, 40, diz assim, ó: respondeu-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. Olha só, um ato de arrependimento. Você não teme nem a Deus. Você está na cruz, você não está temendo. Por quê? Porque está vendo a pessoa zombar de Jesus, e Jesus ali sem falar uma palavra. Então, ali se fez presente o perdão. Quando você, de coração, você pede perdão, você é salvo. E aqui nós vemos um ato de salvação. Nós vemos um ato de salvação, porque Jesus fala para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aleluia. Então nós temos que saber, pastor Davi, que essa salvação, esse pilar da salvação, esse perdão, ele não é por causa de mim, ele não é por causa de você, ele é por causa do amor de Deus. E esse amor de Deus, ele não tem fim, ele é um amor infinito. Amém? Amém. É isso que eu queria dizer. A gente vai pro comercial e a gente volta na segunda bloco do programa Shekinah, em nome de Jesus. Fogo que consome nunca apaga. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer? Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. Na hora de economizar com medicamentos, você pode contar com os preços das drogarias Ultra Braga. Tem Drogaria Ultra Braga no Centro Comercial do Jardim Irene, na Rua Barcos Rabelo 293. Telefone 5824-3368. Não se esqueça, Rua Barcos Rabelo 293, bem no Centro Comercial do Jardim Irene. Ou se preferir, pode ligar 5824-3368. Filial 2, Estrada São Judas, 597, em Budas Artes, no Jardim São Judas. Telefone 4782-9548. E também tem a mais nova e mais completa unidade na Avenida Taquandava, 711, Cidade Ipava, São Paulo. Telefone 5895-6068. Mas atenção, não compre o seu medicamento sem antes consultar as Drogarias Ultra Braga. Drogarias Ultra Braga, criando a melhor relação de confiança, sempre focada no melhor atendimento e com os melhores preços. Atenção, queridos irmãos ouvintes da Rádio Fonte Vida. Agora as Óticas Macedônia está mais perto de você, no Jardim Santa Emília. Ficou mais fácil comprar nas Óticas Macedônia. Quem conhece, confia. Há mais de 10 anos fazendo o melhor para você e sua família. Vem para as Óticas Macedônia e seja feliz. Ligue e agende o exame de vista nos telefones. WhatsApp 941129594, loja 1, loja 2, 930819371. Promoção de armações a partir de
R$90. E na compra dos seus óculos, você ainda ganha uma linda caneca. Óticas Macedônia, cuidando bem da sua visão em 2 endereços para melhor atender. Rua Pálvora de Varzim, 233, Jardim Macedônia. E Estrada de Itapecerica, Campo Limpo, 1500, Jardim Santa Emília, ao lado da Igreja Católica. Óticas Macedônia. A Igreja Evangélica Pentecostal, a Voz do Espírito Santo, é um ministério de compromisso que tem levado a sério a Palavra de Deus. Terça-feira, culto de ensino, às 19h30. Quarta-feira, tarde da bênção, às 15 horas. Quinta-feira, culto da vitória, às 19h30. Sexta-feira, culto de oração, às 19h30. Sábado, às 19h30. Sempre uma reunião de fé para a sua vida. E no domingo, maravilhoso culto da família, às 18h30. Não deixe de estar em nossos cultos de bênçãos e vitórias, na Igreja Evangélica Pentecostal, a Voz do Espírito Santo, situada na Rua Júlio Mesquita, número 70, no Jardim Fabiano, em Embu das Artes, São Paulo. Para maiores informações, acesse o nosso site www.iepaves.com.br ou pelo telefone 4783-8704, 4783-8704. Fonte Vida FM 87.5 MHz. Estamos apresentando Programa Shekinah. Programa Shekinah. Comprou seus móveis, mas onde comprou eles não montam? Ou os montadores cobram um absurdo? Não tente montar sozinho. Chame a equipe Águia Montagens e eles estarão prontos a lhe atender em qualquer local da Zona Sul e região. Uma equipe qualificada, limpa, com um serviço caprichado e honesto. Faça um agendamento pelo telefone 97084-8742. 97084-8742. Equipe Águia Montagens. Eu quero fazer um convite todo especial para você que aprecia uma boa leitura, uma leitura filosófica, uma leitura que o faz sentir um momento de pensar, refletir sobre sua vida. Eu quero apresentar este livro aqui. Vamos repensar um pouco sobre a vida, um livro totalmente filosófico, um livro que o faz pensar, refletir sobre coisas atreladas à sua vida. Este outro livro, Ainda Não é Tempo de Parar, um livro totalmente motivacional. É um livro que é uma injeção de ânimo para a sua vida. E este livro, Por que Não Devo Parar, um livro que faz com que você realmente olhe, tenha uma outra visão da sua vida. Falamos aqui de felicidade, falamos de solidão, falamos de liderança e muitas outras coisas atreladas à nossa vida. Você quer saber como você pode fazer para adquirir esse livro? Esse livro sai muito mais barato do que uma pizza. Ainda não é tempo de parar. Vamos repensar um pouco sobre a vida e por que não devo parar. Você vai entrar em contato no telefone 11 98604 7912. 11 98604 7912. E aí a gente vai estar conversando e eu tenho certeza que você vai apreciar a leitura destes 3 livros motivacionais. De volta ao programa Shekinah, trazendo a glória de Deus para o seu lar, segunda parte, programa Shekinah abençoado, diretamente aí da rádio Fonte Vida 87.5 FM, transmissão ao vivo pela página do programa Shekinah lá no Facebook. Entra lá no Facebook, coloca lá programa Shekinah, a página exclusiva do programa. Vamos estar ao vivo. Também tem o site da rádio, o site é o www.fontevida.com.br.
www.fontevida.com.br e o telefone da rádio ligado para vocês pedir orações. Nós recebemos já aqui uns pedidos de orações aqui, pastor Davi. Danilo Constantino, a irmã Marta do Valo Velho, que está sempre nos ouvindo aí, né? E a família dela, a gente já orou aqui no começo. Vamos estar colocando no livro de orações, vamos estar fazendo oração. Qual que é o telefone da rádio, pastor Davi? É muito simples aí, é o 011 4203 4009. Repita. 011 4203 4009. 4009, lembrando, né, que quem está assistindo a gente pelo Facebook, Almeida, a gente tem a descrição do link ali, tá passando o nome dos nossos canais do YouTube. O meu canal, que é o irmão Hugo AMSI, o canal do pastor Davi Alencar Santana, _ADJL, e o do querido pastor Mauro, que é o Mauro Shekinah, pastor Mauro Shekinah. Entra no YouTube, tem muita coisa boa lá. Se inscreva, né, pastor Davi? Ajuda a se inscrever nesses canais. Por quê? Porque a nossa intenção, né, pastor Davi, é fazer aqueles ao vivo, aquelas lives ao vivo pelo YouTube. Então a gente precisa de bastante gente lá seguindo a gente, né? A gente não quer ser famoso. Você quer ser famoso, pastor Davi? Eu não quero ser famoso, não. Eu quero apenas fazer as nossas lives para quê? Pra gente glorificar o nome de Deus, né, pastor Davi? É a nossa intenção. A gente fala que nem João, né? Importa que ele cresça e que o eu diminua. Verdade, é isso aí. E o Almeida ainda não fez o canal do YouTube dele, mas o Almeida está em processo ainda para fazer esse canal abençoado. Mas tem a página da igreja. Pastor Almeida, agora é a hora de você falar da sua igreja, falar da programação, falar do endereço. Passa pro pessoal, que tem muita gente nos ouvindo aqui pela região. Amém. Eu quero dar um abraço aí para todos da minha igreja, a comunidade evangélica Fonte de Água Viva, ali no Jardim Santa Teresa. Eu quero dizer que eu amo vocês. Vocês são muito especiais para mim. E nós temos a nossa página lá no Facebook, né? Procura lá como Igreja Comunidade Evangélica Fonte de Água Viva, Ministério Independente, né? Então você vai procurar lá e buscar o endereço. E vai ser um prazer, nós recebemos você lá. Temos recebido bastante visita. Deus tem nos agraciado com pessoas aceitando a Jesus como seu Salvador, né? Retornando para a casa do Pai também, que isso é maravilhoso. Então tem sido uma bênção. Então eu convido você, amém? É a rua José Mendes Ferreira, número 200, ali no centro do Jardim Santa Teresa, em Budas Artes. Fica ali próximo ao Piscinão, ali passando o Jardim Macedônia. Você vai nos encontrar lá, vai ser um prazer. Deus abençoe. Qual que é os dias do culto lá, Almeida? Os cultos são na terça-feira, o culto de oração hoje. Daqui a pouquinho estarei indo para lá às 19h30. E o nosso culto da família, todos os domingos, às 18 horas. Então esteja com a gente lá, vai ser um prazer te receber. Amém, glória a Deus. Eu vou dar uma oportunidade aqui também para o nosso querido pastor Davi Alencar Santana. Tá falando aí o endereço da igreja dele, os dias de culto lá. Também, pastor Davi, é bom sempre falar, né, pastor Davi? É verdade. Irmãos, a nossa igreja é a Igreja DJL, né, Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia. Nós estamos ali na Rua Capitanias Hereditárias, número 964 do Jardim Letícia. O ponto de referência ali é que nós estamos atrás do cemitério São Luís e praticamente em frente à base da Guarda Civil Metropolitana ali na região. Os nossos dias de culto é domingo, quarta e sexta é às 19h30 e no domingo às 18 horas. E quinzenalmente nós temos os cursos de teologia, que você pode se inscrever aí para estudar com a gente na Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma e assim aprender mais da Palavra de Deus, amém? O nosso número do WhatsApp para entrar em contato com os cursos é o 962523322. Obrigado, amém. Amém, glória a Deus. Então tá aí os endereços das igrejas. Você que é desigrejado, não fique desigrejado, hein, meus irmãos? Vai pra igreja, vai congregar na igreja. Agora, pastor Davi, eu queria que a Ana passasse pra gente aí a reflexão com o pastor, que a gente tem o costume de colocar na primeira parte, mas como a curiosidade do Almeida foi tão extensa, se foi tão bênção pra gente, a gente segurou aqui o máximo pra gente colocar isso aí no comecinho. Vamos ouvir aí agora a reflexão com o pastor, tá, Ana? Por favor. Agora, reflexão com o pastor. A paz de Cristo. Boa tarde, ouvintes do programa Shekinah.
Aqui quem vos fala é o pastor Alain Oliveira, da Igreja Lírio dos Vales, em Jardim Guarujá. Hoje iremos falar sobre o perdão de Deus. Então, para começarmos, eu gostaria de convidar você para lermos lá na carta aos Romanos, no capítulo 3, versículos 25 e 26. Diz assim: Deus ofereceu Cristo como sacrifício, para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados. Pela fé nele, Deus quis mostrar com isso que é justo. No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Eu queria falar 4 pontos importantes. O primeiro é o amor incondicional de Deus pela humanidade, dando a Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para que fosse sacrificado, crucificado na cruz do Calvário, sendo assim derramando seu sangue santo sobre todos os pecadores. O segundo ponto é a fé. Todos aqueles que creem recebendo Jesus como seu único e suficiente Salvador. O terceiro é um coração disposto ao arrependimento, né? Nós temos que reconhecer que somos separados de Deus e que Jesus é o único caminho, verdade e vida, ou seja, um coração disposto a se arrepender e reconhecer Jesus como Salvador. E o quarto e último, eu quero lembrá-los a passagem, né, que é citada na oração do Pai Nosso, quando Jesus nos ensina a orar e a oração diz: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Coração limpo, coração disposto a perdoar. Não podemos carregar nenhum tipo de ódio, de mágoa no nosso coração. Assim, seremos perdoados pelo nosso Pai Celestial. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Fique na paz de Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. Aí mandar um abraço pro querido pastor Alain Oliveira, pastor da Lírio dos Vales, amigão do pastor Davi, se formou lá com o pastor Davi, né, pastor Davi? É isso aí, o pastor Alan, nós estivemos lá na igreja dele durante quase 2 anos ministrando lá. Ele e mais 2 obreiros da igreja dele já tinham se formado na nossa igreja, no curso que nós fizemos lá, e depois montamos uma turma lá. É aquele que eu falei para vocês, a turma começou acho que com 20 ou 22 alunos, mas 10 ainda conseguiram concluir. E nós fizemos a formatura lá no ano retrasado na igreja dele. Foi uma bênção. Deus abençoe o pastor Alan e a sua querida esposa lá, que pastoreia já há mais de 10 anos a igreja Lírio, lá do Jardim Guarujá. Glória a Deus. Deixa eu mandar aqui uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo pelo Facebook. Entrou mais pessoas aqui. Eu vou estar falando o nome, não sei se vocês estão com o Facebook ligado. A Alcione aqui mandou pra gente aqui Nascimento. Mandou um abraço pra gente aqui. A Silvana Mendes. Silvana Mendes é sua esposa. Tá aqui nos assistindo aqui, mandando aqui umas palminhas, aqui uma glória pra gente aqui. Mandar um abraço pra esposa do pastor Almeida, né, que está acompanhando o seu marido aqui na rádio Shekinah aqui com a gente. Ademilson da Rocha mandou aqui: graça e paz, meus queridos. Deus abençoe ricamente todos vocês. O programa Motivação em Deus, em plena conexão com o programa Shekinah, audiência da Fonte e Vida FM. O nosso querido Ademilson da Rocha, apresentador do programa Motivação em Deus, nós passamos aí a vinheta dele, Motivação em Deus, que vai ao ar todos os sábados a partir das 10 horas da manhã, com aquele trio abençoado, Ademilson, Expedito e Abelardo. Benção pura mesmo, estão aqui todos. Ó, outra pessoa que mandou aqui um coraçãozinho pra gente aqui, não, mandou um coraçãozinho pro Almeidinha, a Milena Almeida. Filhona, um beijo, minha primogênita. Aí você mandou um coraçãozinho pra nós, né? Tá amando o programa, tá falando que tá amando o programa. Tem mais uma pessoa aqui, pastor Davi, vê aí,
Romualdo Santos Nazário mandou aqui o boa tarde, mandar um boa tarde pro Romualdo, né? Deve ser algum amigo de vocês aí, tá mandando pra gente aqui. O Xandão Pilares é o Alexandre lá do Colégio Porto Seguro. Ele colocou o nome de Xandão Pilares, colocou aqui, benção pura, Xandão. Meus irmãos, pra todos nós. Benção pura. Nós estivemos ontem lá na igreja, lá fomos fazer uma visita lá em Pinheiros, lá ontem, benção pura. Alexandre gostou bastante, Deus abençoe. Tem mais alguém, pastor Davi? Tem a irmã Cleusa Campos, né? É a sogra do Erickson. Eles congregam lá com o pastor Mauro. Sim. Lá na igreja Elim do Parque Planalto. Deus abençoe a nossa irmã. Também nos assiste direto, né? Todo o programa ela tá aí na audiência. Graças a Deus. Benção pura, vamos estar orando também por ela. Ela sempre pede oração pra gente. A gente vai estar intercedendo aqui por ela, que é bênção demais. Mas nós estamos falando sobre o perdão de Deus. O pastor Alan Oliveira deixou aí 5 pontos aí, 5 pontos sobre a salvação, né, pastor Davi, sobre o perdão de Deus. E uma coisa importante que ele falou ali é que nós devemos perdoar também, né, pastor Almeida? Nós devemos perdoar, ter esse ato do perdão, porque Deus já nos perdoou, então também nós devemos perdoar. E aqui diz aqui, no nosso tópico aqui, final aqui, ó, que os nossos pecados, ele pode ser normais, eles podem ser pequenos ou pode ser grande, não faz diferença. Se você se arrepender, Deus lhe perdoa, meu amado. O que importa é que você tem que arrepender. Veja o que está escrito lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Lê pra gente aí, Almeida. Medite aí, irmãos. 1 João, capítulo 1, verso de número 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Para Deus, irmão Hugo, não há pecadinho e pecadão. Meu Deus, hein? É pecado. Tudo é pecado, né? Então, se você se arrepender e reconhecer, Deus tem reconciliação para você. Pastor Davi, nós estamos no ano lá na nossa igreja, o ano da reconciliação. Muito bom. Né? Então nós estamos buscando isso, né? Lá na nossa igreja, nos reconciliar, né? Com Deus primeiramente, com os irmãos, através do perdão e através do reconhecimento, né? Que somos falhos, errantes, mas Deus tem essa libertação para nós, amém? Amém. Você queria falar alguma coisa, pastor Davi? Tá? É isso aí, irmãos. Só continuando no texto aqui, né? O versículo de número 1 do capítulo 2, desse mesmo texto que Almeida leu, diz assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com Deus o Pai, Jesus Cristo, justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo, né? Esse todo mundo, ele mata aquela tese que Deus escolheu apenas alguns para a salvação. A morte de Jesus foi por toda a humanidade, em todos os tempos e em todos os lugares. Agora é necessário sim que o homem reconheça isso, e como já foi bem falado aqui, lá na cruz do Calvário havia 2 ladrões, né? E o evangelista Mateus fez questão de frisar que os 2 zombavam de Deus, zombavam de Jesus, mas num momento um deles cai em si, né? E esse que cai em si representa aqueles que se arrependem e que recebem a salvação. Aquele que não cai em si, mas mesmo na mesma condenação morre sem salvação, representa aqueles que nos dias de hoje, mesmo ouvindo o evangelho, muitas vezes rejeitam a mensagem da salvação. Então nós queremos que nessa tarde você faça uma escolha. Quem vai te representar? Dimas, que é conhecido na tradição judaico-cristã como bom ladrão, ou Jefferson, que segundo a tradição judaica-cristã não se arrependeu? Quem que vai te representar ali na cruz? Porque Jesus está de braços abertos, recebendo a todos. E como diz, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Aqui, João fala dele e da igreja. E não somente pelos nossos, mas aí ele estende o convite de Deus, mas também pelo de todo o mundo. Né? Então esse é o desejo de Deus. A Bíblia fala que Deus não deseja que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade, da salvação e da vida eterna. Esse é o desejo de Deus. Essa porta está aberta hoje para você. Que legal, hein, pastor Davi? Você e o pastor Almeida aqui falaram 2 coisas conectadas uma com a outra, né? Deus, ele quer
relacionamento com você. Exato. Ele quer um relacionamento com você. O que ele quer é que você se achegue a ele. Porque ele nunca se afastou da gente, né, pastor Davi? Verdade. O que ele quer é que nós se aproximemos dele. Para nós se aproximarmos dele, o que nós temos que fazer? Se arrepender. Nós temos que se arrepender. Nós falamos no podcast, pastor Davi, sábado, acho que você até ouviu lá, nós estávamos falando sobre blasfemar contra o Espírito Santo. Sim. Sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, o que acontece? Esses dois ladrões da cruz que nós estamos falando dele aqui, um se arrependeu, o outro não, né? Não é porque um era mais ruim, o outro era melhor. Não, é o arrependimento. O Espírito Santo que tomou ali conta dele ali, e ele teve o arrependimento. Ele viu ali, o Almeida e o pastor Davi, a atitude que Jesus teve, né? E nós temos que conhecer o Jesus, nós temos que conhecer esse Deus, que quando a gente conhece esse Deus, Almeida, a gente vai buscar esse perdão, a gente vai buscar, porque ele faz isso por nós, Almeida. Aleluia. A palavra de Deus nos diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então, enquanto você é ignorante, irmãos, não é uma pessoa bruta, né? Uma pessoa que não sabe falar, mas ignorância, quando a palavra de Deus nos ensina, ela é falta de conhecimento. Mas quando você cria esse conhecimento, como você está fazendo aqui hoje, o Senhor vai abrir o seu entendimento. E aí, né, a transformação vai fluir de dentro de você. E aí vai haver reconciliação, né, pastor Davi? É verdade. E uma coisa que chama atenção, irmãos, é que muitas das vezes nós, os seres humanos, a gente de tanto ouvir uma coisa, a gente se acostuma. Né? E tem muitos cristãos que já estão na igreja e que devido à pregação do evangelho de muitos anos, ele se acostumou com ela. Então, a palavra já não lhe toca mais o coração. E se você prestar atenção, grande parte do Novo Testamento ele foi escrito diretamente para a igreja e censurando muitas das vezes a conduta ímpia do povo de Deus. Então, quando a gente fala de pecado, nós não podemos lembrar só daqueles que estão lá no mundo que não conhecem a Cristo ainda. Nós temos que lembrar que nós, como cristãos, também pecamos. E a Bíblia fala, se dissermos que não temos pecado, ainda nesse texto aqui, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos nossos pecados, aí ele é poderoso para nos perdoar, e ele faz duas coisas, ele perdoa e ele nos purifica. Perdoar é uma coisa, purificar é outra. Aleluia. Perdoar é não levar mais em conta o que você fez. Purificar é te limpar para que você não volte a cometer o mesmo erro, né? Então, há um clamor do Espírito na igreja. Isso nas 7 igrejas da Ásia lá. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós estamos vivendo uma época, nós fizemos um programa sobre santificação, que nós falamos sobre isso, onde a santificação está sendo um dos assuntos menos tocados, inseridos dentro da pregação evangélica. Isso é um perigo, porque a santificação fala de uma preparação contínua para nós nos encontrarmos com o Senhor. Isso vem através do arrependimento. Então, arrependimento não é só para quem é ímpio e ainda não conhece a Cristo, mas também para nós que caminhamos com Deus e queremos viver uma vida de relacionamento mais profundo com o Senhor, como o Hugo bem disse. Amém, é isso aí. E o pastor Almeida falou sobre ignorantes, né? Sim. Sobre pessoas que não conhecem, né? E a gente tem aqui um curso de teologia bastante recomendado aqui do pastor Enio Andrade, que é o curso de teologia, Escola de Teologia de Fé Reformada, Batista de Fé Reformada, querido Enio Andrade. Vocês que estão aí ignorantes na palavra de Deus, que a ignorância não é burrice, né? É falta de conhecimento. Busca aí na Escola de Teologia do Enio Andrade. Você sempre teve desejo de se aprofundar na palavra de Deus? Chegou sua hora. O Seminário Batista de Fé Reformada te convida a participar da maior experiência em estudar a palavra de Deus. Algo inigualável. Teologia levado a sério. Venha mergulhar em um mundo de conhecimento das coisas de Deus. Chega de ser enganado. Venha conhecer a verdade e ela vai te libertar. Endereço: Rua Guilherme Jerônimo Klosterneck, número 235, no Jardim Capelinha. Seminário Batista de Fé Reformada, preparando homens e mulheres para o serviço do reino. Telefone e WhatsApp 96619-3187 96619-3187. Glória a Deus, conhecimento, né? Escola Batista de Fé Reformada do querido pastor Enio Andrade. Não se esqueçam aí que a teologia é muito importante para nossas vidas no dia de hoje,
né? Que a Escritura diz o quê? Que no fim dos tempos, pastor Davi, haveria muitos enganos. O que é engano? É falta de conhecimento. Se você não conhece, você vai ser enganado, não é, pastor Davi? É verdade. Tem que conhecer. E no tempo que a gente vive, irmãos, Paulo disse que na época dele não havia muitos doutores, né? Hoje tem muito doutor. E alguns deles até apostatados da fé, e tentando de forma assim dissimulada ensinar doutrinas. Paulo diz sobre isso lá em 2 Timóteo capítulo 4, doutrinas de demônios, né? Homens que não aceitam a verdade. Então por isso que é importante você se aprofundar nas escrituras sagradas de forma séria e conhecer a Bíblia realmente como ela é e as principais doutrinas históricas da igreja. Verdade. E nós estamos falando sobre o perdão de Deus, meus amados. Que perdão é esse, né? E às vezes a gente fica perguntando por que Deus nos perdoou? Por que Deus nos salvou? E como o pastor Davi acabou de nos falar aqui há momentos atrás, né? Há uma justificativa sobre isso. Há uma justificativa sobre isso. E eu pergunto para o nosso querido Almeidinha, Deus perdoa a todos, pastor Almeida? Com certeza, sim, Deus perdoa qualquer pessoa que realmente se arrepende e aceita a Jesus Cristo como seu Senhor. Não importa quantos os pecados cometeu ou quão sérios eram, o sacrifício de Jesus pagou por tudo. Nós vamos meditar lá em Romanos capítulo de número 3, o verso de número 22. Ele vai, aleluia, nos dizer, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Tá vendo aí que maravilha? Aleluia. Não há diferença, que é muito interessante, pastor Davi. Eu vou até passar para o pastor Davi para ele comentar sobre esse texto, que tem até um colchetes aqui, pastor Davi, que diz aqui, ó, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos, aí vem um colchete, e sobre todos, pastor Davi. Exatamente. Os que creem, porque não há distinção. Então não há distinção para as pessoas, né, pastor Davi? É verdade. Da mesma forma, irmãos, que o perdão ele está aberto para todos, o pecado ele também atingiu a todos. E é o que Paulo continua aqui argumentando nesse texto, quando ele diz assim a partir do versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amém. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Agora olha que lindo, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificadores de quem? De quem tem fé em Jesus. Né? Então é necessário sim eu reconhecer os meus erros e reconhecer que a morte de Jesus no Calvário foi uma morte, como nós estudamos aqui na semana passada, no programa da semana passada, foi uma morte redentora. Ele pagou o preço pelos meus pecados para que eu fosse absolvido. Mas eu só serei absolvido se eu fizer o quê? Se eu reconhecer esse sacrifício dele na minha vida pela fé, né? Então a cruz que Jesus carregou, literalmente, ela não era sua, ela era uma cruz de Barrabás, mas espiritualmente era a cruz de toda a humanidade. Porque aqui todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Tem um versículo interessante lá para me fechar minha fala aqui, lá em 1 João capítulo 1, versículo 7, aonde João disse assim, se andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então não é simplesmente você levantar a mão num domingo e a partir de agora estou perdoado e minha vida mudou. Não, nós temos que andar com ele na luz. Porque aí nós vamos ter comunhão com a igreja, é outra coisa interessante que ele coloca, porque os irmãos nos ajudam nessa caminhada. A Bíblia fala da mesma forma que o ferro afia o ferro, assim o homem afia o homem. Meu Deus, hein? Então, eu ando com o Hugo me ajuda e eu ajudo ele. Eu ando com o Almeida me ajuda e eu ajudo ele. Isso é viver em comunidade. Então, se andarmos na luz como na luz está, nós temos comunhão com os outros. Ó, aqui tem 3 denominações representadas. Mas por que nós temos comunhão? Porque nós estamos debaixo do mesmo sangue. Aleluia. Não é não? Maravilha. Então, temos comunhão com os outros. E aí o que acontece? Consequentemente, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia, glória Coisa a Deus. linda. E Deus, por que a gente fala aqui que Deus não faz distinção de idade, não faz de sexo, de raça, de cultura, de religião anterior?
Todos somos iguais. O passado é apagado, pastor Davi, não há mais condenação. Nova vida. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Não há mais condenação por causa do sangue de Jesus Cristo, que diz aqui: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. É o que o pastor Davi falou. Verdade. Não adianta só se arrepender, o pastor Almeida. Temos que estar em Cristo, pastor Almeida. Amém? Que lindo. Aí fala de um processo, fala de uma caminhada, né? De uma caminhada que você tem que estar sempre andando com Cristo. E esse andar em Cristo é o que o pastor Davi falou, andar na luz como ele andava aqui, né, pastor Davi? Nós temos que ser luz para as pessoas, Almeida. Temos que mostrar para as pessoas, têm que ver em nós, igual o pregador famoso diz, nós temos que ser cópia de Jesus, né? Temos que copiar Jesus. E a palavra do Senhor diz, né, pastor Davi, que o homem natural, ele não entende as coisas espirituais, né? Então, para que você comece a andar, né, você tem que primeiramente receber esse perdão, se arrepender, começar a andar. Outrora você andava nas trevas, hoje você anda na luz, e assim você vai começar a conhecer os mistérios de Deus através da palavra. Você não vai ser mais um homem natural, mas vai ser um homem espiritual. Amém, glória a Deus. Vamos ouvir aí a vinheta da Groove Music, escola de música e produção musical do nosso querido Anderson Micheletti, pastor da Elim, lá de Santo Amaro, Bênção Pura, Socorro, escola Groove Music. Você tem vontade de aprender a tocar um instrumento musical? Ou tem vontade de gravar um CD, DVD ou fazer seu próprio videoclipe? Invista no seu sonho. Te apresenta a Groove Music Escola de Música e Produção Musical. Há mais de 15 anos no mercado, tem ensinado e formado diversos alunos. Cursos de violão, guitarra, baixo, bateria, teclado e canto. É feito produções e gravações de alta qualidade, com a melhor condição do mercado. E o melhor, com uma equipe altamente qualificada. Fale com Anderson Micheletti no telefone 95556-0229. 95556-0229. Fale que você ouviu este anúncio no programa Shekinah e irá ganhar um desconto. Groove Music, escola de música e produção musical, ajudando a realizar os seus sonhos. Tudo que você passar, meu irmão, tudo que você estiver passando, não sei o que você está passando aí. Talvez nesse tempo de pandemia, essa coisa triste que está acontecendo no mundo. Talvez você está de cabeça baixa. Mas eu quero dizer para você, seja dependente do Senhor. Seja dependente do Senhor. Seja dependente do Senhor. Você pode passar pelo fogo e nada vai acontecer com você. Na fornalha, o quarto homem sempre vai estar com você. Mas se você for dependente de Deus, aleluia. Que eu passar na bonança ou tribulação é permissão de Deus. Se Ele está comigo e comanda a minha vida, o final será feliz. Posso passar pelo fogo, nada acontecerá. Na fornalha o quarto homem ali estará. O maná assim cairá sobre mim com poder. Nada vai me faltar. Sou dependente de Deus, dependente. Sou dependente de Deus, dependente.
dependente de Deus, dependente, sou dependente de Deus, dependente. Somos dependentes da tua presença. Nós somos totalmente dependentes de ti. Tudo que eu passar, na bonança ou tribulação, é permissão de Deus. Se Ele está comigo e comanda a minha vida, o final será feliz. Oh, posso passar pelo fogo, nada acontecerá. Na fornalha o quarto homem ali estará, o maná se cairá sobre mim, sobre ti, com poder, nada vai me faltar. Dependente de Deus, dependente, sou dependente de Deus, dependente. Sou dependente de Deus, dependente, sou dependente de Deus, dependente de Deus, dependente, sou dependente de Deus, dependente, sou dependente de Deus, dependente, sou dependente de Deus, dependente de Deus, dependente, sou dependente de Deus, dependente, sou dependente de Deus, dependente, nada vai me faltar. Amém, amém, glória a Deus aí, nosso querido amigo Miro Santos aí no louvor, né? Falamos aí também da escola Groove Music do nosso querido pastor Anderson Micheletti. Mas nós estamos no tema Pilares da Salvação, estamos falando sobre o perdão de Deus, né, pastor Davi? E nós falamos, as escrituras diz aqui que Deus não faz acepção de pessoas, de raça, de sexo, nós colocamos aqui no começo, né, pastor Davi? Mas eu te faço uma pergunta, pastor Davi, e as pessoas ruins, essas pessoas que cometem coisas ruins aí, como é que faz, pastor Davi? Então, na verdade, o irmão Hugo e pastor Almeida, Deus perdoa, basta se arrependerem. Então, arrependimento implica uma mudança. A vida da pessoa não vai mais ser a mesma. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que fizeram coisas terríveis, mas se arrependeram e Deus as usou de maneira poderosa. Pelo menos 13 dos 28 livros do Novo Testamento foram escritos por um assassino, que foi Paulo. Antes da sua conversão, Paulo perseguiu e prendeu cristãos e ajudou a matar Estevão, um homem íntegro. Mas quando Jesus foi revelado, sua atitude mudou o quê? Completamente. Paulo se tornou um grande missionário e testemunha de Cristo. Então, é nesse ponto aqui que a gente quer trabalhar muitas das vezes no coração das pessoas e existe uma certa resistência. Eu estava até conversando aqui no intervalo, aqui, nos bastidores aqui com o irmão Hugo e com o pastor Almeida, que hoje muitas pessoas querem estar no altar e eles se preocupam com a forma. O que é a forma? É a técnica, é a maneira que você se expressa, é a oratória. Tudo isso é importante. Não estou descartando a importância disso. Só que isso não é a essência.
O Deus da Bíblia, ele se preocupa principalmente com a essência. Paulo foi o que foi na sua vida pregressa. Eu estava lendo aqui o texto, ó, aqui diz no capítulo 7 lá de Atos, que falando sobre Estevão, fala que no capítulo 8, versículo 1, e também Saulo consentiu na morte de Estevão. E no versículo 3 diz, e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os encerravam na prisão. Esse é o Paulo da vida pregressa. Só que esse Paulo, no capítulo 9, ele teve um encontro pessoal com Jesus, pastor Almeida e irmão Hugo, e a sua vida mudou radicalmente. Não é que esse homem nunca mais pecou. Tanto que no capítulo 7 e 8 de Romanos, ele mostra a guerra que ele tinha dentro dele, da natureza espiritual contra a natureza carnal. Mas ele mostra sempre o desejo dele, a intenção dele, a dedicação dele em viver para Deus. Ele chegou a ponto de dizer que viver para ele era Cristo e morrer era lucro. Poxa vida, esse homem está totalmente imergido, né? Ele foi imerso no Espírito, ele está dentro do Espírito e o Espírito está dentro dele, né? Então é isso que a gente incentiva as pessoas a viver uma vida que glorifique ao Senhor, dizendo não para si mesmo. Está lá o pilar que nós estudamos, renúncia, e ao mesmo tempo o outro pilar, santificação, reconhecendo que ele precisa melhorar na presença de Deus. Amém, tá vendo aí, Almeida? Então, o que a palavra de Deus nos diz, né? Mesmo a pessoa sendo essa pessoa tão bruta, tão mal, muitas pessoas aí acham que não tem jeito, que não tem mais salvação para ela, porque é uma pessoa ruim. Tem salvação. Basta se arrepender, basta crer em Jesus Cristo. O que diz a palavra em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, eu vou estar lendo aqui. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do quais eu sou o principal. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando. Deus veio para salvar os pecadores, e ele colocava ele como o pior. Por quê? Porque foi seguidor da igreja, perseguidor da igreja, maltratou os crentes, mas Deus, ele faz a pessoa se arrepender e ter essa salvação, o Almeida. É verdade. E um homem, diz a palavra de Deus, que era conhecedor, né, das leis, conhecedor da palavra. E hoje, pastor Davi, eu me pego com pessoas chegando para mim, pessoas que estão afastadas do evangelho, e pessoas que estão sem congregar, desigrejados. Meu Deus, e muitas vezes estão decaídos, né, moralmente. E querem dar uma lição de moral dentro da palavra, hein? Para nós. E aí a gente fala, poxa vida, né? Precisa do perdão, precisa do arrependimento. Verdade. Né? E na verdade, Almeida, só existe arrependimento se houver duas coisas: tristeza e mudança de atitude. Então, o que nós estamos vendo hoje, nós estamos confundindo remorso com arrependimento. Sim. Tem muita gente que errou, mas tem remorso. Aquela tristeza no momento, chora, vai na igreja, chora. Dali uma semana já está fazendo a mesma coisa. Né? Então essa pessoa se arrependeu? Não, essa pessoa teve remorso. Deus não quer que a gente tenha remorso, Deus quer que a gente se arrependa, né? E que a gente lute contra nós mesmos para fazer a vontade de Deus. Significa que nunca mais eu vou pecar naquela área? Não, não significa isso. Mas significa que você vai ter uma luta contínua para agradar a Deus. Olha que Paulo diz aqui nesse mesmo texto de Timóteo, ó, versículo 18 e 19, ele diz assim, ó: este mandamento te dou, meu filho, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por ela a boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. O que Paulo está dizendo aqui? Quando a gente erra, o Espírito Santo atua na nossa consciência. Né? Não é nos acusando, é nos mostrando: olha, filho, você errou. A Bíblia fala que quando o Espírito viesse, Jesus falou que ele nos convenceria da justiça, do juízo e do pecado. Então ele nos convence, ele fala: filho, se você continuar nesse pecado, você vai se afastar de mim, vai chegar uma hora que não vai ter mais espaço para arrependimento. Então ele fala assim: aqueles que negaram essa boa consciência, eles fizeram naufrágio na fé. O barco espiritual deles afundou. Então Deus não quer que o nosso barco afunde. É por isso que ele repreende e ele castiga a todos quanto ele ama, disse o escritor da carta aos Hebreus: sê, pois, zeloso e arrepende. Verdade. E esse arrependimento que o pastor Davi falou, essa mudança de vida, muitas pessoas acham, pastor Davi e pastor Almeida, né, vocês que são pastores podem falar até melhor sobre isso. O arrependimento é quando eu não quero mais fazer aquilo. Eu não quero mais fazer isso. Eu fumava, eu não fumo mais. Eu roubava, eu não roubo mais.
eu adulterava, eu não adultero mais, mas o arrependimento vai muito além do que isso. O arrependimento vai muito além do que isso. Estude a história de Zaqueu. Ontem mesmo eu escutei a pregação ontem lá na presbiteriana sobre Zaqueu. Zaqueu, ele não só se arrependeu do que ele fazia, como ele restituía as pessoas que ele roubava. Verdade. Então você que não rouba mais, você tem que devolver o que você roubava. Verdade. Você que não adultera, você que adulterava, você tem que parar de adulterar e passar a amar mais o seu cônjuge. Você que faz algo errado, não é só parar de fazer. Você, além de parar de fazer, você tem que fazer essa mudança. E essa mudança é fazer no contrário do que você faz. Não só parar. Porque aí não é arrependimento, é remorso. Aí eu não faço mais. Não é mesmo, amigo? É verdade. E Deus está procurando isso, né, na sua vida. Enquanto você se esconde atrás do seu pecado, Deus não pode trabalhar. Amém? E que você hoje possa refletir e falar: eu preciso parar, eu preciso brecar, né? E rever os meus passos e a minha vida. Conserte-se hoje. Hoje há tempo, né, pastor Davi? Verdade. O irmão Hugo, hoje há tempo para o arrependimento. E tem que ser rápido. Pode falar, pastor Davi. Deixa eu só concluir o raciocínio aqui. Por que Deus ele quer que a gente se arrependa e comece a andar em outra direção? Porque assim, a nossa cabeça, o ser humano é assim. Tem uma coisa que nós chamamos de sinapses. O que é sinapse? É uma forma de pensar. Conforme você pensa de uma maneira e age de uma maneira, o seu cérebro cria um caminho. Então, toda vez que você se vê diante de uma situação, tem um gatilho que leva você naquela direção. Quando você se arrepende, você reconhece que aquela sinapse está errada. Aquela maneira de pensar, aquela maneira de caminhar. Ou seja, a sinapse ela cria um paradigma. Então, aquele paradigma está errado. O que você precisa fazer? Se você se arrepender, mas você não ir na outra direção, daqui uns dias você volta aos mesmos hábitos. É necessário que a gente coloque uma outra coisa no lugar, para que a gente crie novos hábitos, novos comportamentos. Então, primeiro é reconhecer que está errado. Reconhecer o que está errado, aí você vai começar a caminhar não mais naquela direção, mas na outra. Nisso você vai reforçando um novo comportamento. Por que o Hugo falou que, por exemplo, a pessoa que adulterava não deve adulterar mais? Para ele não adulterar mais, ele não pode mais alimentar os mesmos pensamentos. Senão ele vai voltar à mesma prática. O cara que roubava, se ele continuar caminhando com as pessoas que roubam, daqui a pouco ele está na mesma prática. Por que a maioria das pessoas passa por uma casa de recuperação, faz 9 meses de tratamento, 1 ano, sai liberto e daqui a pouco volta para a mesma prática? Vai andar com as mesmas companhias, vai frequentar os mesmos lugares, vai fazer as mesmas coisas, vai ter os mesmos desejos. Então, o que Deus quer? Que a gente se arrepende e mude de direção. Quando você muda de direção, a cabeça vai gerar uma outra sinapse, um outro paradigma e um novo comportamento. Amém, glória a Deus. Não tem explicação melhor do que isso aí que o pastor Davi acabou de falar. E você que quer estudar a palavra de Deus, quer entender melhor essas coisas que o pastor Davi está falando, você tem que estudar na Escola Querigma, Escola de Teologia e de Liderança. Que quem ministra as aulas são o meu querido pastor Davi Alencar Santana. Eu vou colocar aí a vinheta dessa Escola de Teologia e é muito barato. Daqui a pouco o pastor Davi vai falar mais sobre isso. Meus amados, vamos estudar a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma procura apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. A Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma está com matrículas abertas o ano todo para os cursos do nível básico, médio e avançado em Teologia e Liderança, no sistema presencial e à distância. Ministramos também palestras, curso preparatório para obreiros, encontro de casais, seminários para família e liderança e ainda outros cursos em igrejas. Também abrimos núcleos nas igrejas. Consulte a possibilidade de dias e horários. Coordenação e aulas com o pastor Davi Alencar Santana. Nosso propósito é formar discípulos mais parecidos com Jesus. Estamos atuando há muitos anos neste ministério de liderança e família. Visite nosso canal no YouTube. Lá você encontrará centenas de vídeos de aulas, pregações, palestras e muito mais. Tudo gratuitamente para sua edificação ministerial, familiar e espiritual. Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. WhatsApp 96252-3322.
962523322. Curta nossas páginas no Facebook e no Instagram ou acesse nossa homepage Centro Teológico Querigma.blogspot.com.br. Matrículas abertas o ano todo. Endereço: Rua Capitanias Hereditárias, 964, Jardim Letícia, São Paulo. Todos os sábados a partir das 19 horas. Você não pode perder o podcast Sinceridade na Palavra. Temas polêmicos, debatidos à luz da Palavra de Deus. Com os apresentadores Pastor Mauro, Pastor Enio Andrade e Irmão Hugo AMSI. Sempre com um convidado especial. E você pode participar através das redes sociais. Então não perca. Todos os sábados a partir das 19 horas. Você tem um encontro marcado conosco. Amém, glória a Deus. Tá aí, ó, nosso podcast aí, Sinceridade na Palavra, e também aqui o nosso querido pastor Davi Alencar Santana com o curso, né, pastor Davi? O curso de teologia tá bombando, hein, pastor Davi? Tô vendo lá as fotos, tá muita gente se formando, graças a Deus, hein? É isso aí, irmão. Esse ano a gente não conseguiu fazer uma reunião para formar todos os alunos, então a gente está entregando os certificados conforme o pessoal tá chegando. A gente está com uma promoção muito legal aí, que você se matricula na escola para estudar e pode levar uma outra pessoa para estudar gratuitamente. Uma promoção aí imperdível. Muitas pessoas estão se inscrevendo lá e você é nosso convidado para fazer parte dessa história também, amém? Se você quiser conhecer um pouco mais dos nossos cursos, procura a Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma no YouTube, no Facebook e também no Instagram. E temos um blog também. Você colocou Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma no Google, você já vai ser direcionado aí para esses 4 canais. E aquela promoção continua ainda, pastor? Continua, já terminou já? Continua enquanto durar a pandemia. Meu Deus do céu, tomara que acabe logo então, hein, pastor? Meu Deus do céu, hein? Brincadeira, irmão. Mas ó, enquanto a gente puder, a gente segura isso aí para vocês, amém? Fala pro pessoal, pastor Davi, qual que é a promoção pra gente dar continuidade aqui? A promoção é aquela, você se inscreve e você pode levar um outro aluno para estudar gratuitamente. Pode ser sua esposa, um filho, um irmão, um obreiro da sua igreja, enfim, a outra pessoa estuda gratuitamente. O único detalhe é que vocês vão estudar os dois com a mesma apostila, ok? Então a bolsa cobre tudo menos a apostila. Se você quiser adquirir mais uma apostila, você paga uma taxinha a mais, certo? Mas para nós vai ser uma alegria ter você conosco. Amém, glória a Deus. E o Sinceridade na Palavra vai ao ar todos os sábados aí, é um podcast, né, que a gente apresenta ali, eu, o pastor Mauro e o pastor Enio Andrade, né, todos os sábados a partir das 19 horas ao vivo pelo Facebook. Eu queria que a Ana anunciasse para mim aí a vinheta dos livros do Ademilson, por gentileza. A gente não vai ter o Refletindo na Palavra hoje, tá, Ana? A gente não vai ter o Refletindo na Palavra. Eu queria que você colocasse o anúncio dos livros do... Já passou já? Ah, foi passando pela primeira parte. Tá certo. Então vamos dar continuidade aqui no nosso programa. Nós estamos... O anúncio do próximo programa? Isso, o anúncio do próximo programa já pra gente, por gentileza. Amém, glória a Deus aí, ó. Pilares da Salvação, pastor Davi. Próxima terça-feira, dia 29. Esse vai ser benção. Esse vai ser benção. Lindo, né, irmãos? Nós vamos entender mais um ato de Deus com relação ao homem aí, ó. Adoção. Adoção, Almeida. Olha só que maravilha. Lindo. Né? O tema adoção, né, pastor Davi, ele é muito interessante, né? Porque a gente tem que entender o que é uma adoção. Quando você entende o que é a adoção, a pessoa adotar a outra pessoa. A primeira coisa que a pessoa tem na adoção, pastor Davi, é que ela recebe um nome, pastor Davi. Exato. Né? Recebe o nome da pessoa. E na adoção, irmãos, o que acontece? A pessoa que é adotada, ela passa a ter os mesmos direitos que os outros filhos legítimos. Ela não era filho legítimo, se torna filho legítimo e se torna herdeiro junto com todos os outros. Então é isso que Deus traz para nós. Nós somos adotados por Deus em Cristo e a partir daí nós passamos a ter os mesmos direitos do Filho que é Jesus. Verdade. E a próxima terça-feira vamos falar sobre isso. E outra coisa, Almeida, para a gente já dar continuidade aqui. E o interessante da adoção, pela lei romana, o filho adotivo ele não poderia ser deserdado mais.
O filho comum, ele poderia ser deserdado, mas a adoção ele não pode, porque na adoção foi você que escolheu, né, entendeu? Você então, que foi atrás daquele filho. se você tem o seu filho, você poderia deserdar ele, falar, eu não quero mais que você seja meu herdeiro, mas o filho da adoção, você não pode deserdá-lo, porque foi você que escolheu ele. Olha só que maravilha. E Deus nos escolheu como filhos adotivos, nós somos filhos herdeiros, nós temos Muito lindo, né? a mesma herança que o nosso Jesus Cristo tem. Aleluia. Então, terça-feira, dia 29, nós vamos falar sobre adoção. Amém? Glória a Deus, aleluia. Nós já estamos terminando aqui o nosso programa, né? O programa abençoado hoje. Agradecer o meu querido Almeida, o pastor Almeida, na verdade, veio aqui nos dar essa força. O Almeida sabe que a bancada está sempre à disposição para ele, né, pastor Davi? A hora que ele quiser. A hora que eles quiserem tá aqui. Na verdade, a gente não tem nem convidado, tem que chegar aqui mesmo, já tem que chegar entrando e chegar verdade, chegando. a casa é sua. A casa é sua. E Almeida, nós falamos aqui hoje sobre o perdão de Deus. Eu vou dar 1 minuto para o pastor Almeida aqui fazer as considerações finais dele, né? Agradecer também às pessoas aí da igreja dele. Pode ficar à vontade, Almeida. Amém. Primeiramente eu quero agradecer ao convite, né? E eu quero já te fazer o convite de você estar aqui com a gente no próximo programa, que vai ser imperdível. E dizendo sobre o tema de hoje, receba aí o perdão de Deus para você. E para que você receba, como a gente bateu na tecla aqui, tem que haver arrependimento. Então hoje tome uma decisão na sua vida, volte para Cristo, né? Reveja os seus passos e diga, Senhor, eu preciso. Amém? Eu quero mandar um grande abraço à minha igreja querida, Comunidade Evangélica Fonte de Água Viva. Um grande beijo para vocês. Eu espero vocês daqui a pouquinho, às 19h30. Nós estaremos no culto de oração buscando a Deus e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Um grande abraço a todos. Amém. Glória a Deus. Pastor Davi. Muito bem, queridos. Eu quero fechar minha fala aqui com um versículo lá em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, que diz assim, ó: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Esse texto, irmãos, ele está inserido quando Jesus ensina os discípulos a orar. E é muito importante nós entendermos que nós fomos perdoados, nós recebemos perdão, mas é muito importante também nós perdoarmos as pessoas que nos ofenderam. E perdoar não é bater a cabeça, esquecer e ter amnésia. Não é isso, é não levar mais em conta o que as pessoas fizeram por nós. E se essa pessoa precisar da tua ajuda, que você possa estender a mão e ser misericordioso com ele, assim como Deus estende a sua mão todos os dias para nós e é misericordioso conosco. Então eu fecho a minha fala sobre perdão dizendo, vamos perdoar, irmãos, porque nós também já fomos perdoados. Aleluia. Amém, glória a Deus. E aqui as minhas considerações finais, eu queria falar primeiramente de Deus. O amor de Deus, ele é insondável. O amor de Deus, ele não tem fim, é um amor eterno. Mas para que nós recebemos esse perdão de Deus que nós falamos aqui, nós devemos se arrepender. Por que nós devemos se arrepender? Romanos capítulo 8, versículo 23 diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, todos. Quando nós falamos todos, é todos. Nós temos que saber, meus amados, que nós estamos carentes da glória de Deus. Então nós precisamos se arrepender. Se arrepender como o pastor Davi já colocou aqui, como o pastor Almeida se colocou. É se arrepender de verdade, é se arrepender de coração. Porque Deus está à porta, Ele quer um relacionamento com você. Ele quer se aproximar de você, mas para que Ele se aproxime de você, tem que haver esse arrependimento. Todos pecaram e carecemos da glória de Deus. Meus amados, eu queria agradecer de coração a todos que estão conosco até agora, esse momento, né? Avisar que nós vamos estar orando pelas pessoas que mandaram aqui pra gente. Que Deus abençoe cada um. Não saia da programação, que a partir das 18 horas, uma programação abençoada. O pessoal aí da Famílias na Mão de Deus, toda terça-feira, depois do programa Shekinah, é bênção pura o pessoal, né, pastor Davi? É verdade. Pessoal de palavra, de oração, Almeida. Aleluia. Nossa, pessoal ali que tá na presença de Deus, eu acompanho lá a página deles do Facebook, toda vez lá, almas sendo rendidas ao pé de Jesus. Então, não perca a programação Família na Mão de Deus. Por quê, meus amados? Eu aqui, vocês aí, porque é Shekinah puro. Acabamos de apresentar Programa Shekinah. Volte a nos ouvir na nossa próxima edição, neste mesmo horário.